Nós estamos celebrando neste ano o ano santo, o ano jubilar, é o ano santo da esperança. E para a nossa conversa de hoje, nós temos a companhia muito especial de Gisele Canário. Olá, bom dia, Gisele, tudo bem com você? Bom dia, Padre Catalfo. Tudo bem, graças a Deus e com o Eu senhor. fiquei muito curioso, Gisele, para entender o que te aproximou da Bíblia a ponto de estudar tanto, não é? Olha, Padre, eu sempre gostei muito, eu vi ali uma possibilidade de crescimento humano, espiritual e de entender mais profundamente a importância dessa Bíblia e como que é o funcionamento dela e me aproximando o máximo possível à realidade dessas escritas. Então, tudo isso, esse misto, foi me chamando muita atenção e fazendo com que eu mergulhasse mais nessas páginas. Gisele, a peregrinação é uma característica muito presente na Sagrada Escritura, sobretudo o Antigo Testamento, não é? Na origem do povo de Deus está, de fato, a experiência de um povo nômade e ao lado das indulgências, a peregrinação faz parte, não é? Talvez seja o sinal mais evidente do ano jubilar. Com que motivação bíblica a gente pode viver adequadamente o jubileu da esperança? Olha, Padre Catalfo, as indulgências, elas começam, né? A palavra em si, ela não está na Bíblia, mas a ideia principal está presente quando, por exemplo, o povo de Deus, né, desde Abraão, eles estão sempre em peregrinação buscando algo melhor para suas vidas e sempre inspirado em algo, né? Por exemplo, tem uma passagem muito bonita de Colossenses que Paulo fala quando ele diz o seguinte: completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja, né? Não necessariamente da peregrinação, mas mostrando como que a vida embasada no projeto de Jesus, ela serve como inspiração para que a gente viva de maneira plena. O Papa Francisco, Gisele, sempre associava a compreensão, a correta compreensão da indulgência à misericórdia, né? Ele dizia que a indulgência é sempre sinônimo de misericórdia, né? Você pode explicar um pouquinho melhor essa relação entre indulgência e misericórdia? Claro. A ideia, né, por exemplo, eu gosto do texto de João 5, né, depois de curar um homem, Jesus diz assim: não peques mais para que não te aconteça algo pior, né? Isso mostra que o pecado ele tem consequências e a indulgência é uma forma de graça que ajuda a reparar essas consequências com a força da fé e da misericórdia de Deus, né? Sempre entendendo que quando a gente erra, né? Quando a gente faz algo que não agrada a Deus, a misericórdia alcança, mas a misericórdia ela é sempre aquele convite de cura, né? E de cura. E quando a gente fala de cura, a gente está falando dessa libertação total do nosso espírito para que a gente viva de maneira plena, né? E isso faz diferença em todas as nossas ações. E eu imagino, Gisele, que essa vida plena, ela inclui também uma compreensão adequada da indulgência. A gente deve certamente, eu diria assim, evitar essas compreensões de indulgência como alguma coisa mágica, alguma coisa estritamente extraordinária, né? Quase que imaginando a fé e a religião como uma magia. É preciso ter esse cuidado. Claro, padre, com certeza, sem sombra de dúvida. A igreja, ela nos diz, né, como que a gente deve viver a indulgência, por exemplo, fazer a boa confissão,
participar da missa, né, rezar pelo Papa, que são essas orientações que a Igreja, né, na verdade, nos propõe. Só que é preciso realizar um ato concreto de fé, né, fazer com que, por exemplo, a leitura da Bíblia, ela não seja uma leitura superficial, né, que você abre lá, por exemplo, a Igreja orienta 30 minutos com atenção e oração, né, o Papa Francisco até reforçou isso. Mas de que forma eu leio a Bíblia, né? Por exemplo, rezar o texto em comunidade, mas essa espiritualidade, né, o que ela transforma na minha vida? Ou mesmo a ideia de fazer uma peregrinação até um santuário, né, que é outra recomendação, mas com que espírito, né? Que espírito de fé, que espírito de conversão, qual é a minha motivação? Então, essas visitas, por exemplo, ao santuário, quando feitas com devoção, a indulgência plenária ela pode ser recebida, só que é como você falou, né? Não é algo mágico. O que importa é que tudo seja feito com sinceridade, com desejo real de mudança e não simplesmente por superstição ou obrigações, né? Então, é um caminho espiritual de limpeza interior e não, em hipótese alguma, um atalho mágico, né? Todos os anos, sempre no jubileu, a gente tem sempre essa ideia de peregrinar aos lugares santos e às vezes a gente acha que é só ali em Roma, mas não, os lugares de peregrinação para o Ano Santo da Esperança são mais amplos do que o destino não é apenas Roma. Eu posso alcançar as indulgências visitando outras igrejas. Sim, sem sombra de dúvida, né? Então, aqui no Brasil, as igrejas, né, elas estão todas preparadas, né, para viver o Ano Santo. Então, por exemplo, em datas como o 2 de novembro, quando a gente reza pelas almas dos falecidos, né, ou quando a gente visita, quando a gente participa da vitória Urbi Orbi do Papa, também é uma outra possibilidade, e no ano jubileu, que eu acho que esse ano é o principal, né, que são graças em que a Igreja nos ajuda a entrar em um processo mais profundo de reconciliação. Então, quando eu vou à Aparecida, né, quando você faz essa peregrinação, quando você participa de uma peregrinação que é organizada pela igreja local, onde você, da comunidade que você participa, é uma oportunidade que a gente tem justamente por estarmos nesse ano jubilar. Gisele Canário, teóloga e biblista, falando sobre a Bíblia, falando sobre as indulgências. Muito obrigado, minha querida, muito obrigado pela sua participação e desde já fica o nosso convite muito especial para que você venha visitar Nossa Senhora e o seu santuário. As duas basílicas de Aparecida são igrejas jubilares. Aqui a gente se torna peregrino da esperança. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Padre Catalfo. Hoje a gente vive sobrecarregado de culpa, né, de muitas pressões, de muitas distrações, e a indulgência é esse sinal, né, que a vida espiritual precisa de atenção e cuidado, né, e mais uma vez, não se trata de superstição, né, um gesto concreto, com base na fé, que nos ajuda a assumir o Evangelho com mais responsabilidade. Por exemplo, lá em Romanos, ele nos lembra o seguinte, que nenhum comentário há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a indulgência é essa forma de viver essa promessa de forma comprometida. Agradeço o convite e com certeza em breve estarei em Aparecida, sim. Muito obrigada. Obrigado a você, Gisele Canário.